Então, tudo que vai acontecer nesta noite é para a glória de Deus. Queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia no Evangelho segundo relatou Lucas sobre o Salvador. Vamos ler do versículo 5 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas em diante. Veja o que está escrito. Quando todos encontrarem, vamos ler para a glória de Deus. Versículo 5 está escrito assim: a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que eles estando ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então Maria deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Glória a Deus. Podeis assentar. Papai do céu, segundo a tua misericórdia, conceda-nos trazer essa palavra pela graça do teu Espírito. Meus irmãos amados, nós lemos algo nesta noite em um culto voltado para a juventude. E nós olhamos na igreja que poucos jovens se encontram. Se nós olharmos com a visão carnal, nós vamos ver que poucos jovens se encontram. Mas quando nós olhamos à luz da visão espiritual, que nós olhamos para cada um de nós, por mais que nós venhamos a envelhecer, o espírito continua jovem. Então nós todos que estamos aqui somos jovens pelo Espírito que habita em nós. Hoje é culto de jovem, irmão Genilton, você leu capítulo 1, versículo 5, lá em Lucas, que relata o nascimento de Jesus. O que nós podemos absorver com o nascimento de Jesus num culto voltado para jovens. Aqui estava acontecendo algo além da compreensão humana sobre a face da terra. Algo poderoso da parte de Deus que nem o homem poderia realizar. Mas somente o poder e a virtude de Deus, diretamente dos céus, derramando sobre a terra. Era uma promessa. Promessa sobre a minha vida e sobre a tua vida. Sobre a minha casa e sobre a tua casa. Mas quando nós olhamos à luz da Bíblia, hoje para cada um de nós, nós temos que lembrar que também nós somos filhos. E nós também tivemos pai. Tivemos uma genealogia. Nascemos de uma descendência de alguém. Assim Jesus nasceu. Nós olhamos para nós e vemos que, de alguma forma, quando nós nascemos, alguém disse: que criança bela, que criança bonita, que criança formosa. Geralmente acontece isso em um nascimento. Quando as crianças já não nasceram hoje, meus irmãos, em situações difíceis. Umas podendo enxergar, outras podendo escutar, outras podendo andar, e outras podendo ouvir, outras não podendo ouvir, e assim está nascendo sobre a face na terra neste exato momento. Mas nesta noite aqui, estava acontecendo algo tão grande da parte de Deus sobre a face da terra, que a Bíblia diz que para Jesus nascer, as hospedarias estavam
todas elas lotadas. Não havia espaço para o Filho do Deus eterno se hospedar e nascer. Mas Deus, na sua infinita providência, Ele usa um ser humano na terra que ainda não conhecia o tamanho do poder de Deus, mas que já era usado naquele momento para dizer: não há lugar na hospedaria, mas eis que ali tem um estábulo para que o teu filho possa nascer. Esse estábulo, ele não ia receber um ser humano normal como eu e você. A Bíblia diz que o céu já estava se movendo enquanto Maria dava luz para que Jesus viesse a nascer. Os anjos já se moviam porque Jesus estava para vir ao mundo para trazer a redenção e a salvação das nossas vidas. Mas o que eu posso tirar da juventude de Jesus para a minha vida? Foi algo que eu aprendi hoje. Jesus, ele deu o maior exemplo, porque a própria palavra diz lá em Filipenses, que ele existindo em forma de Deus, ele não deixou isso o fluir nele mesmo, mas ele se abdicou dessa autoridade para mostrar o verdadeiro ser humano na face da terra, revestido pelo poder do Espírito Santo. E quando Jesus nasce, naquele estábulo, diz que o céu se move, e ali os anjos começam a trabalhar. Mas quando aquela criança nasce, não tinha ninguém para dizer, como foi dito para Moisés: que criança formosa, que criança vistosa. Não. Eu fico imaginando Maria sofrendo a dor do parto. Quando Jesus nasce, ela olha para ele e diz: é o meu filho, mas eu sei que ele é o Salvador da humanidade. Então provavelmente terá que passar por algumas aflições, terá que passar por algumas tribulações. O profeta Isaías, no seu capítulo 53, ele diz que ele foi desprezado, que ele não tinha formosura, que ele foi totalmente rejeitado pelaquela humanidade e nação. Então nosso Jesus, ele não agradou, ele não tinha fisionomia bonita, como Sansão, como Davi. Ele não tinha essa formosura, mas ele tinha algo tremendo, irmão. E hoje é o que nós, eu e você, que na juventude perdemos, mas pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui hoje. E é o que a juventude hoje está perdendo, porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu olho para as Escrituras, eu vejo que eu fui criado, que eu fui orientado, eu tive a base, mas aí eu decidi trilhar por outros caminhos, caminhos tortuosos, a qual meu pai me dizia, minha mãe me dizia: meu filho, não é por aí o caminho, tu conhece a verdade é essa. E as consequências vieram. E Jesus, ele dá o maior exemplo, porque no momento em que Jesus nasce, ele vem de duas descendências. Uma era a descendência de Davi. Então ele veio de uma descendência da realeza. A outra vem da descendência de Maria, da tribo de Levi, tribo sacerdotal. Lembra que Maria foi até Isabel visitar a sua prima, então elas tinham descendência. Isabel era da tribo sacerdotal de Levi. Ali ele começa a unificar o povo de Israel, porque o povo de Israel havia se desviado. Havia tribos do sul
e as tribos do norte, já no nascimento de Jesus, ainda que não seja numa hospedaria luxuosa, cheia de brilho, cheia de tantas coisas para poder confortar, mas o poder de Deus nos céus já estava se movendo sobre a vida daquela criança. E é o que nós, quando nos convertemos a Jesus Cristo, é o que tem que mover na nossa vida. Mas a juventude está se esquecendo desta graça. Jesus, ele deu o maior exemplo de ensinamento para nós. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que o pai dele não tinha uma boa estrutura financeira, era um carpinteiro e morava numa cidade totalmente desprezada pelos líderes mais poderosos da época. Os próprios líderes da época disseram, quando receberam uma pergunta, disseram: pode vir de Nazaré alguma coisa que preste ou coisa boa. Mas lá em Nazaré, aonde habitava aquele jovem, havia a graça de Deus. Mas não era um jovem comum, era um jovem que sabia os desígnios do Pai. Ele havia recebido a autoridade do Pai. Hoje nas escolas, nós vemos os jovens todo dia entrar no templo para orar. Nós vemos os jovens entrar todo dia no templo para se consagrar. Mas quando o inimigo começa a trabalhar no mundo espiritual, nas escolas, aí nós vemos os jovens recuar, porque não estão recebendo a virtude da graça de Deus. Mas aquele jovem, Jesus Cristo, que era cheio da graça de Deus, diz que um dia um endemoniado estava na cidade de Gadara, e diz que quando ele botou as plantas dos pés, os demônios tiveram que se curvar. Sabe por quê? Porque em forma humana, ele estava mostrando, mesmo sendo humano, eu sou cheio da graça de Deus, porque foi isso que eu vim derramar sobre a terra. E nós estamos desperdiçando. Não desperdice, jovem. Eu desperdicei por muitos anos da minha vida. E veja que geralmente nós viemos de uma descendência. Talvez você venha de uma descendência. Quem foi meu pai? Quem foi minha mãe? Mas tem algo agora sobre a tua vida que tu não pode rejeitar, irmão. Ainda que tu não saiba quem é teu pai, nem quem é a tua mãe, ainda que tu seja rejeitado, ainda que te olhe de maneira que não venha te agradar, ainda que venha te caluniar, tu tem que olhar para o céu e dizer: eu não era nem merecedor, mas o meu pai que está no céu, esse me revestiu com o poder da graça do Santo Espírito. Estamos nos esquecendo do maior exemplo de Jesus. Jesus, ele tinha pai e mãe. Além de demonstrar o tamanho da virtude de Deus sobre a sua vida, ele era obediente a seu pai. Mas o interessante de tudo isso é que José não era o seu pai biológico. Ele não era o pai biológico de Jesus. A Bíblia diz que ele foi gerado pelo Espírito Santo dentro do ventre de Maria. Eu imagino José, quando Maria disse: estou grávida. José olha para Maria e diz: tu está grávida. Naquele tempo, era muito cedo para que as mulheres viessem a se casar. Mas veja que Maria, ela tinha um procedimento. Ela estava se guardando para o seu marido. Ela estava se guardando para o casamento. Imagina quando alguém chega para ela diretamente do céu e diz: olha, tu vai dar à luz. Maria, no seu pensamento, biologicamente, ela tinha que pensar que tinha que ter alguma maneira dela dar à luz. Como pode isso? Pelo poder da graça do Espírito Santo. Dentro de ti vai gerar algo grande na face da terra. Uma tipologia de quê, irmão? Uma tipologia do Espírito Santo dentro do ser humano.
que poucos agora estão deixando escasso. Jesus disse isso para os fariseus. Eles caminhavam todo dia para o templo. Eles oravam firmemente ali no templo. Eles amarravam falactérios em suas testas, em seus lábios, seus braços, para dizer que eram homens de Deus. Ah, meu irmão. Mas a Bíblia diz que um dia os filhos de Cefa, sacerdote, chegam em uma casa, e de todas as formas aquele espírito estava dominando a vida. E aquela vida precisava da graça, da unção de Deus sobre a vida de quem tinha autoridade. E aqueles homens pelejaram de todas as formas. E o inimigo olhou para eles e sorriu e disse: ah, vocês são os filhos dos sacerdotes que adoram no templo. Vocês são os filhos daqueles que andam com falactério na testa. Mas eu quero te dizer para vocês: vocês não são aqueles que andam cheios da graça, da misericórdia de Deus. Porque eu conheço quem anda cheio da graça e da misericórdia de Deus. Vocês querem que eu diga o nome de um? Eu vou dizer o nome dele, é Paulo. Ele eu conheço, porque nele eu sei que habita a graça do Espírito Santo de Deus. Esta graça, jovem, é sobre você. Priorize a presença de Deus na tua casa. Oh, glória. Priorize a misericórdia de Deus todo dia no teu levantar e no teu deitar. Jesus começou a acompanhar os pais para ir para a festa da Páscoa. E a distância para ir de lá à festa da Páscoa era grande. Mas Jesus sabia que tinha que ir por obediência aos pais. A geração cheia do Espírito de hoje, o pai, vamos orar, ele não vai. Filho, vamos consagrar, ele não vai. Mas ele diz: eu sou servo do Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus avisou e foi bem claro. Estou pregando para você que é jovem, espiritualmente para você que é jovem, criança, que é o que eu digo para os meus filhos. Se vocês não priorizarem a presença de Deus, não tem como ter autoridade de Deus. Porque para ter autoridade de Deus, tem que preservar a presença de Deus. E Deus, ele disse uma coisa muito séria sobre a idolatria, a feitiçaria, a prostituição. Tudo isso, irmão, nos tira da presença de Deus. Carregar a Bíblia, todo mundo pode carregar. Ler a Bíblia, todo mundo pode ler a Bíblia. Mas carregar a presença de Deus dentro de você, derramada pela graça do Espírito Santo, sem Deus conceder, você pode louvar, você pode até gritar, mas a presença de Deus, ela só é manifesta quando Deus opera verdadeiramente dentro de você. Aleluia, aleluia. Deus, ele não instituiu pela presença de Jesus uma igreja cheia de contenda, jovens sem compromisso. Ele não constituiu, irmão. Estamos brincando na terra. Alguém precisa da tua oração, alguém precisa de uma palavra, alguém precisa ser edificado. O próprio Paulo ensinou isso, cheio da graça do Espírito Santo. Olha, tu te casou com um homem, esse homem ele não é crente. Olha, se der certo a convivência, nos separa, porque essa pessoa cheia de vestido pelo Espírito Santo, ela vai revestir essa outra pessoa, ela vai ser edificada, ela vai ser levantada pelo poder da graça de Deus. Mas a igreja está se esquecendo do principal. Jesus nasce. Jesus começa a caminhar com o Pai. Um dia ele está lá, diante dos mestres. E o Pai foi à frente. Aonde está Jesus? Cadê nosso filho? Os pais se preocupam com os filhos, querendo saber onde anda. Os filhos não dão mais informação. Não querem mais que o pai saiba das suas intimidades. Não querem mais que o pai tenha acesso às suas redes sociais. E Jesus fica lá. E eles vão
Quando sentem falta, onde está Jesus? Temos que voltar. Era 3 dias para voltar, o pai volta preocupado com o filho. Quando chega, Jesus dá um exemplo. Sabe o que Jesus está fazendo? Com 12 anos de idade. Jesus, o que tu estás fazendo? Não sabe que eu estou cuidando das coisas do meu pai? Sabe o que Jesus está dando exemplo? Como ser humano, ele estava se aplicando nos ensinos da palavra. E homens que estavam ali, que estudavam a Bíblia há muitos anos, já eram edificados pelo poder do Espírito Santo na vida de Jesus. Prova na Bíblia, irmão Nicodemos. Jesus pregou tanto para Nicodemos. Nicodemos viu tanto Jesus pregar que ele se incomodou. Eu preciso sair fugido da frente do sinédrio, porque se ele descobrir, eles vão me caluniar. E ele foi edificado e transformado com uma palavra à noite que ele ouviu da boca de Jesus. Então, quando você diz eu tenho Jesus, tem que saber o que Jesus disse, o que Jesus ensinou, para mim e para você viver, irmão. Porque senão nós vamos se tornar piores que fariseus. Como assim, irmão Genildo? Você já ouviu falar no gentil fariseu? Um gentil fariseu, um gentil cheio da graça, que era para andar cheio do Espírito Santo, mas ele se tornou fariseu. Anda como cristão, se veste como cristão, mas dentro dele, ele é como joio. Dentro dele ele é como joio. E se você for como joio, jovem, que está aqui nesta noite, eu quero te dizer uma coisa. Jesus, ele foi sincero quando ele disse. O discípulo disse: Pai, nós vamos derramar uma oração e vai queimar tudo esse joio. Jesus disse: o trigo precisa estar em meio ao joio. Você acha que em meio a nós não tem joio? Você acha que em meio a nós não tem trigo? O trigo e o joio estão misturados, irmãos. Só que aí ele disse: naquele grande dia, o Pai vai separar o joio do trigo. O joio, ele queimará. Então hoje, nesta noite, jovem, você chegou aqui e talvez esteja querendo ouvir uma palavra de vitória. Jesus quer dizer para você: eu tenho uma palavra de conserto. Eu tenho uma palavra de conserto. Quer ser cheio da graça, de conserta. Quer ser cheio da graça, obedece o teu pai. Quer ser cheio da graça, tenha respeito mais com a tua casa, com a tua mãe. Porque senão nós vamos ser joio. Jesus, ele diz mais. Quando ele começa a escolher os 12, eles eram 12 jovens, como eu e você. Apenas Pedro era o mais velho deles. Eram como meninos naquela época. E Deus começou a ensinar. Aquelas pessoas, os que não eram casados ainda, eles tinham pai, eles tinham mãe. Aí você acha que ele, sendo ensinado pela palavra, quando você vem para cá ouvir a palavra, você vem ser ensinado por Jesus. Você vem receber o ensinamento de Jesus. Porque João disse: o verbo se fez carne. Ou seja, a palavra habitou entre os homens. Para quê? Para que os homens tivessem conhecimento da verdade e fossem libertos dos seus cativeiros. Então nesta noite é momento de você pensar. Eu digo todo dia lá em casa para os meus filhos: não desperdice a tua vida no mundo. Não desperdice a tua vida com coisas que não convêm. Porque a palavra de Deus o tempo todo ela ensina que o cristão, ele está diante de tudo. Mas para o cristão nem todas as coisas convêm. Sabe o que aconteceu? Chegou um evangelho tão fácil, mas tão fácil, que as pessoas preferem se render a ele do que se render a Cristo. Preferem se render ao evangelho, que tudo pode, que tudo é,
que tudo está certo, mas eu quero te dizer nesta noite, que diante de Deus, Ele vai peneirar, como o próprio Jesus disse. Pedro, o próprio diabo mandou que eu peneirasse vocês. Peneirasse vocês. Mas eu roguei a Deus para que tu venha te converter de verdade, para que tu não venha passar pelo crivo de Satanás. Era o que Jesus estava dizendo para Pedro, para que tu não venha passar no crivo de Satanás. Eu roguei ao Pai para quando tu te converteres também ajudar os teus irmãos que vão precisar ouvir a palavra. E como você está vivendo? Como você está levando a tua vida? Que tipo de vida? De comunhão? Se eu não tenho comunhão nem com meu Pai, como eu posso ter comunhão com o Pai que está no céu? Eu não consigo levantar de manhã e dizer: mamãe, eu te amo. Mamãe, obrigado por ter me dado a luz. Mamãe, obrigado por a senhora ter se convertido e eu estar caminhando no Evangelho, porque eu sei que é o único caminho da salvação. Você acha que é a culpa do líder? Você acha que é culpa do líder? Essas cadeiras estão assim. Não é culpa do líder não, irmão. É o próprio ser humano. A Bíblia diz assim: todo aquele que crê. Só que o ser humano está crendo da boca para fora. Quando ele diz crer, é ser renovado, é ser revestido, é ser nova criatura. Você acha que Jesus fracassou quando nasceu? Jesus não fracassou não, irmão. Quem está fracassando são as pessoas, por não crer de coração puro. Acha que pode enganar a Deus, mas nós não enganamos a Deus. De maneira nenhuma eu posso enganar o meu Pai. E nós estamos andando a passo largo. Vamos para grandes eventos, grandes convenções. Jeremias pregou isso no capítulo 7. O povo judeu estava vivendo um momento de glamour e se esquecendo da verdadeira palavra de Deus. A igreja hoje, para o irmão se congregar, precisa de grandes eventos. Para o irmão se consagrar, precisa de muita insistência de outro irmão. Ele não consegue nem vir no templo para se reunir com o irmão, mas ele passa 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas na rede social, se alimentando de tudo que o diabo pode oferecer, mas ele não quer se curvar à presença do rei. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. O papai do céu diz: aquele que me negar diante dos homens, no grande dia também eu negarei. Você está preparado para ouvir de Deus? Ouvir o não da sua mãe é muito fácil. Ouvir o não do seu pai é muito fácil, porque depois o coração dele se quebranta. Mas no dia do grande juízo, é uma oportunidade só. É uma oportunidade só para mim, para você e para os meus filhos. É uma oportunidade só. E quem vai falar não vai ser o ser humano. A palavra de Deus diz que quando os céus se abrem, quando Deus fala, a terra estremece, a luz escurece, os mares se agitam e tudo muda de lugar, porque a voz de Deus é a autoridade de todas as coisas. A Bíblia diz: nós somos pó e ao pó tornaremos. Sem a presença de Deus jamais entraremos no reino de Deus. Então nesta noite Deus te convida para conserto de verdade, para caminhar de verdade, para andar com Deus de verdade. Pai, me ensina. Vai ser difícil, mas você vai conseguir. Pai, eu preciso, eu sei, está gritando dentro de mim. E o Pai já falou contigo nesta noite que Ele está contigo, que Ele é a tua fortaleza. Porque Jesus deu o maior exemplo. Quando você olha para Jesus, você sabe por que Jesus nasceu numa manjedoura? Enquanto Jesus está nascendo, o céu está trabalhando para guardá-lo. É assim nós que somos filhos. Mas as perseguições já estavam sendo preparadas para matá-lo. Os líderes já estavam armando para matar Jesus.
Porque para ele o reino de Deus era terreno, mas o reino de Deus é celestial, irmão. É algo grande. Irmão, como você pode dizer isso? Tive uma visão do céu, no momento de enfermidade. Pai, me mostra o céu, me mostra o céu, me mostra o céu. Pai, me levou na enfermidade, porque Deus faz isso, irmão. Para o poder de Deus operar, é assim que Deus opera. E eu caio em enfermidade, ali orando, e o inimigo dizendo: tu não vai conseguir. Várias visões, o mundo espiritual tentando me parar: tu não vai conseguir, eu vou te parar, eu preciso te parar. E numa noite, eu numa enfermidade tremenda, estava ali, e de repente eu acordo num lugar, um grande casamento, muita gente branca, muita gente lá. E de repente eu saio daquele lugar e acordo em um local, tinha um arco grande, grandes e pequenos enfileirados entrando, grandes e pequenos enfileirados entrando. E eu: meu Deus, é o céu, meu Pai, é o céu, eu estou lá de fora. Aquilo me deu uma aflição. Eu disse: eu preciso entrar. Todo mundo entrando e eu do lado de fora. E eu entro na fila, a fila era larga, a porta era bonita, e de repente começou a estreitar. Foi estreitando, foi estreitando, foi estreitando tanto, irmão, que era um passo na frente do outro. As pernas começaram a bambear. Eu digo: meu Deus, eu vou cair. E via pessoas caindo. Pai, eu não vou chegar ao final da estrada. Eita glória, louvado seja Deus. O coração bateu temor de cair no abismo. Papai, eu não vou conseguir chegar até o propósito. E de repente, uma voz falou: continua andando. E uma mão poderosa, cheia da graça do poder de Deus, me apresentou 3 pregos. O prego da cruz. Ele colocou o primeiro, a rocha era tão dura que arrancava cascalho. Vá, continua andando que eu te sustento. Botou o segundo prego, não olha para trás, continua andando que eu te sustento. Botou o terceiro, continua andando que eu te sustento. E eu cheguei naquele lugar. A glória de Deus era tão grande, irmão. A glória de Deus era tão imensa. E Deus está te dizendo nesta noite: não continue andando para o mundo, continue andando com Deus, continue caminhando com Deus, porque Ele te sustenta, minha irmã, Ele te sustenta, meu irmão. Talvez você quisesse uma boa pregação bonita, eu também esperava isso, mas Deus tinha algo maior para realizar, meu irmão. Hoje Ele te convida, Pai, eu estou toda desconcertada, Pai, eu estou andando do meu jeito. Você não foi chamado para andar do seu jeito. Nenhum daquelas pessoas que se converteram a Cristo. Pedro era ignorante, teve que ser manso. Paulo era muito perseguidor, passou a ser perseguido. Tem que haver mudança, irmão. E essa mudança, ela não é superficial. Não é isso aqui, não é esse sapato, não é essa calça. É o que tem dentro de você. É o que você quer que habite dentro de você. Porque se você não desejar isso, nunca vai habitar. Deus não é invasor. Deus jamais vai invadir tua vida. Vai invadir tua casa. Ele olhou para Zaqueu e disse assim: hoje quero habitar na tua casa. Zaqueu, ele se dispôs a acompanhar Jesus até sua casa. E sabe o que aconteceu lá? Ele disse: hoje, grande salvação vai ser derramada sobre a tua casa. Esta salvação é minha e é tua, irmão. Mas nós estamos nos perdendo. É muita divisão, é muita confusão. É uma igreja que é mais dominada pelo espírito da carne do que pelo Espírito de Deus. Você lembra quando Pedro pregou? Quando Pedro está pregando, foi algo tão tremendo que os irmãos quiseram compartilhar. Sabe o que acontece hoje com o meu e teu testemunho? Sabe o que acontece com o meu e teu testemunho? Quando nós arrumamos contenda e nós convidamos o nosso vizinho do lado da igreja para congregar, ele diz: eu prefiro ficar aqui. Sabe por quê? Porque nós estamos perdendo a graça do Espírito. Quem tem o Espírito, mansidão, humildade, tem que se humilhar, tem que se render, tem que ser pequeno.
Jesus era grande, é poderoso, Salvador, mas veio como humilde, andou sobre a terra, comeu com os pecadores e disse: tem algo novo para ti, tem algo novo para ti, tem algo novo para ti, tem glória para ti, tem lugar para ti, o céu está para ti. E aí, todos que foram alcançados pelo poder de Deus, irmão, foram cheios da graça. Como eu posso anunciar um Deus que eu não sirvo? Como eu posso anunciar o Pai Salvador se eu não sirvo? Meu irmão Alisson, como eu vou anunciar Deus? Eu estou numa batalha tremenda com a família. E ela, irmã, ora por mim. Ora por mim. Uma simples palavra. O mundo espiritual se moveu sobre a vida daquela família. Uma simples palavra. E eu disse para ela: irmã, esta palavra é libertadora. É por isso que você está passando por isso. É a semente plantada. Nós trabalhamos, vivemos, comemos e desfrutamos. Mas o que nós semeamos? O que nós semeamos? É uns diáconos querendo ser melhor que o outro. Pregadores querendo ser melhor que os outros. Nós não somos melhores que ninguém. É o Espírito Santo que trabalha na nossa vida. É o Espírito Santo que age em nosso meio. Os pastores estão se perdendo a graça da misericórdia. Pastor passando rasteiro em pastor, dizendo que está cheio do Espírito Santo. E Deus dizendo: eu estou voltando. Como eu vou receber a minha noiva? Como é que Deus vai te receber, irmão? Quando você deita no travesseiro e diz assim: eu sou servo de Deus. Quando você se autoanalisa, porque nós temos que autoanalisar. Eu imagino a igreja de Cristo. Quando Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me ama? Você pensa que Jesus estava vendo o superficial da boca? Pedro falou: Pedro, tu me ama? Senhor, eu te amo. Pedro começou a se lembrar das mesmas perguntas que Jesus falou para ele. Pedro, ainda hoje tu vai me negar 3 vezes. Por 3 vezes, Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me ama? Apacenta o meu rebanho. Anuncia a palavra. Eu posso abrir a boca e dizer: Pai, eu te amo. Mas Deus veio dentro de mim. Deus veio dentro de você. E é uma coisa que você não pode fugir. Você não pode se esconder. Você pode construir a maior estrutura que você puder. Você pode ter o recurso maior da vida que você puder. Mas se o Espírito Santo de Deus não habitar dentro de você, para que você realmente seja reconhecido como servo, você jamais será servo. Você será joio. Então nesta noite eu sou grato a Deus. Quando você ir para casa, quando você se deitar em casa, pergunte para você mesmo. Olhe para o rosto da sua mãe e diga: mãe, ou pai, ou seja quem for, ou se sua mãe não mora mais com você, pergunte como você é filho, como você se comporta, de que maneira, porque Cristo mostrou o que é ser filho, obediente ao Pai no céu, obediente ao Pai terreno, adotivo, obediente à mãe que o gerou. Então hoje, nesta noite, esta é a palavra: obedecer ao Pai, obedecer à mãe, honrar o teu pai, honrar a tua mãe, é mais do que justo, é cheio de promessa da graça de Deus para nossas vidas, e nós estamos desperdiçando. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, em nome de Jesus.